O que significa concupiscência? Olá, meu nome é João Paulo e hoje vamos falar sobre concupiscência da carne e dos olhos. Mas para isso, vamos ao texto bíblico referido. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tiago capítulo 1, verso 14 aos 15. Segundo o dicionário da Oxford, a palavra concupiscência significa anelo de prazeres sensuais. E a palavra anelo significa desejos intensos, ou seja, desejos intensos por prazeres sensuais. Mas a palavra concupiscência também pode ser definida por cobiça e desejos desenfreados por coisas materiais, ou seja, um desejo cego e compulsivo. A palavra concupiscência no meio evangélico cristão também pode ser entendida e interpretada por desejos proibidos. Mas voltando à primeira definição de concupiscência, que significa desejos e prazeres sensuais, e já quero de antemão aqui frisar esta palavra, sensuais. Podemos entender que a concupiscência precisa de um combustível altamente inflamável para sua combustão, a sensualidade. Infelizmente, hoje vivemos em um mundo pós-moderno ou ultramoderno, ou como eu gosto de chamar, o mundanismo secular. Com o advento da revolução sexual que descaracterizou toda a sociedade, até mesmo as congregações cristãs em todo o Brasil e o mundo, vivemos em um tempo onde, a cada dia que passa, homens e mulheres se vestem cada dia de forma mais vulgar e sensual, tornando-se pedra de tropeço e motivo de embaraço e escândalo para muitos, em especial no meio evangélico. E isso não se trata de mentes poluídas. A atração pela carne é inerente ao homem, seja este convertido ou não. A diferença é que o convertido tem domínio sobre a carne, mas se um dia não vigiar, acaba caindo no laço também como os homens ímpios. Hoje em dia, pode-se dizer que mulheres da vida, como costumavam se chamar em tempos passados, para não trazer aqui expressões pesadas, vestiam-se melhores que muitas mulheres de família de hoje em dia. E, pasmem-se, até do que muitas mulheres que estão dentro de nossas congregações e que fazem parte do rol de membros da igreja. Muitos teólogos, obreiros e até pastores não gostam que falamos sobre estes assuntos devido ser controverso, polêmico e quando se toca no assunto dizem que nós temos que ensinar doutrina e não usos e costumes, pois o segundo muda com a cultura e o meio social e principalmente com o passar do tempo e a doutrina não. Vamos lá então, para entendermos. Existem diversos tipos de doutrina, como a doutrina militar, por exemplo. Mas, nesse caso, estamos falando sobre a doutrina bíblica, ou também conhecida como a doutrina dos apóstolos, ou seja, a doutrina ensinada por Jesus e seus apóstolos. Pois bem, doutrinas são os ensinamentos da Bíblia. Usos e costumes são os padrões e ensinamentos do homem com relação aos usos e costumes propriamente dito. Isso significa que, se pregarmos contra roupas sensuais, estamos ensinando usos e costumes? Não é bem assim. Veja um texto bíblico como exemplo. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor e modéstia. 1 Timóteo capítulo 2, verso 9. A palavra pudor, como vimos no texto bíblico, significa vergonha em exibir o corpo. E modéstia significa ausência de vaidade. Nesse caso em específico, com relação a roupas mesmo. Então, se a palavra de Deus nos impõe um padrão, embora Deus não obrigue ninguém a obedecer, mas para estarmos em comunhão com Ele, sim, nós, pastores, obreiros e ministros da palavra de Deus, somos obrigados a ensinar isso.
Agora, cada pastor irá, segundo suas capacidades, propor um padrão de pudor e modéstia. E isso não é doutrina do homem, como muitos ensinam e distorcem por aí. Mas o Deus que tudo vê pedirá contas um dia caso sua palavra seja distorcida em detrimento de homens maus. Nos últimos dias, temos visto muitos lares sendo destruídos, muito em função da concupiscência, que, como eu disse, tem como combustível a sensualidade e a lascívia exacerbada, até mesmo dentro das congregações. Como eu disse, a palavra, após a concupiscência dar a luz ao pecado, ou seja, os desejos proibidos que Satanás se utiliza para lançar um homem em uma prisão espiritual, o mesmo passa a não mais ter prazer nas relações conjugais normais e naturais que Deus criou, apelando para fetiche e sensualização exacerbada em suas vidas íntimas e matrimoniais. Infelizmente, hoje em dia, vemos palestras dentro das igrejas, ensinando mulheres a sensualizar-se para satisfazer desejos pecaminosos, perversos e corrompidos e ainda financiados pela igreja. Veja o que a Bíblia diz. Igualmente, vós, maridos, coabitais com ela com entendimento, dando-lhe honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para não sejam impedidas as vossas orações. 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Não permita que esta atual geração perversa venha destruir seu casamento, sua dignidade e até sua própria vida. Pois o que será do futuro de seus filhos e seu relacionamento para com eles, mas sobretudo sua comunhão com Deus e até seu direito de vida eterna? Não se esqueça, este mesmo mundo que te diz qual padrão você deve seguir será o mesmo que irá te cobrar caso você erre. E os que te aplaudem hoje te apedrejarão amanhã. Faça a vontade de Deus e não siga os moldes desta geração corrompida. Que Deus abençoe sua vida e tenha misericórdia de nós.